Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Eu assisti recentemente o documentário da Netflix sobre a Elisa Samúdio. É engraçado, né? Porque esse caso foi tão, na época, falado e refalado e teve tanta repercussão, mas já faz tanto tempo e também eu não me lembrava de alguns detalhes. Eu também não. Tudo como se descobriu. Você assistiu também? Assisti. E fiquei impactado de rever como aquilo se deu, as investigações, o fato do corpo jamais ter sido achado, a família não poder nem ter um momento de despedida da filha, uma coisa brutal. Ao mesmo tempo, assim, eu fiquei feliz no ponto de vista de que houve as condenações, porque nos Estados Unidos, quando eu vejo vários documentários de crimes americanos, quando você não acha o corpo, é mais complexo você conseguir as respectivas condenações. Estava assistindo, por indicação da Maria Bopp, que veio aqui semana passada, o documentário The Jinx. Cara, aquele cara, o Robert Durst, o cara é absolvido num caso de esquartejamento, cara. Um cara bilionário, absolvido pelo júri, aí um dos júris que absolvem o cara, ajuda o cara a fugir depois. É uma coisa maluca, Caramba. uma coisa assim, maluca. Aliás, assista essa porra, cara. Um dos melhores documentários que eu já vi, que inclusive o cineasta participa na conclusão do caso no último episódio, com provas. Eu não assisti. Já assistiu? Não assisti. Cara, vou procurar. não tem na Max. Assiste isso aí. Qual é o Uma nome? loucura. The Jinx. The Jinx. É uma loucura isso aí. Mas ali eu fiz, como eu vi as coisas muito próximas, eu falei, porra, tá vendo? O cara bilionário lá não foi condenado, foi absolvido num crime abjeto. E aqui o Bruno, o Bruno, o Macarrão e todos os caras ainda que com um corpo que nunca tem achado, pelo menos eles foram condenados e tudo mais. Eu me lembro que existiu muita crítica à época, a capa, né, colocando placar, o Bruno sim. na placar, etc e tal, mas eu queria saber também como você recebeu, mas o principal, cara, assim, eu que sou esse cara que adora ver esses documentários e tudo mais, eu fico me imaginando, enquanto jornalista, fazendo esse trabalho de ir até uma penitenciária, ir até a prisão, conversar com uma pessoa que tá passando por isso, por esse dia a dia que destruiu a própria carreira, a vida, né? Como é que foi para você a experiência pessoal de ter uma entrevista com o Bruno? Que ano que foi? 2014. 2014. Me conta os bastidores disso aí. Então, Rodolfo, na época, na revista Placar, a gente teve até um debate lá se valia realmente fazer essa matéria. E se justificou na época, porque o Bruno, desde que o caso aconteceu, que ele tinha sido preso e até condenado, ele tinha sido condenado em primeira instância naquela época. Faltava ainda o julgamento em segunda instância. Ele não tinha o trânsito em julgado completado? Não tinha. Mas estava preso já, 4 anos. E ali a gente pensou, né, que só entrevistar o Bruno ali não fazia sentido nenhum. Ele já tinha dito o que tinha para dizer nos autos do processo, não fazia sentido. Mas aconteceu algo que era necessário um olhar jornalístico. O Bruno fechou um contrato com um clube de futebol. E, cara, a notícia era, o Bruno vai voltar a jogar. Em 14? Em 2014, com Montes Claros, lá de Minas, um time da segunda divisão Eu mineira. lembro disso. E aí, depois ele fechou outros contratos, até o Boa Esporte depois chegou a contratá-lo, gerou também uma repercussão, mas esse foi o primeiro time que contratou o Bruno na prisão. E, cara, qual foi o grande debate ali naquele momento? Porra, o Bruno vai voltar a jogar? Mas não tá preso, não foi condenado? E ali até uma certa insatisfação social, porra, né? Sem dúvida. Que injustiça, que absurdo. E aí a gente, cara, vamos fazer uma matéria, mostrando, o Bruno realmente tem chance de jogar? E aí na matéria a gente falou, a gente precisa ouvir o lado do Bruno, que cara, o que o Bruno pensa que pode fazer com que ele tenha chance para jogar, de onde parte esse fundamento. E aí, na matéria, na apuração, a gente foi entender, e conversando com os advogados do Bruno, que ele se apoiava numa ineficiência do sistema judiciário brasileiro. Porque como o Bruno não havia sido julgado em segunda instância,
ele era considerado um preso provisório. Então, prisão provisória é para ser provisória, não tem um prazo estabelecido, mas parte No seu caso, acho que do Chimbinha, talvez, que o cara tá preso provisoriamente há décadas. Exato, mas aí o Que juiz... é um caso à parte, assim. Então, mas e tem uma diferença entre ser preso preventivo e preso provisório, porque prisão preventiva é quando o cara oferece risco à sociedade. Então, sim. Muitos casos então, desses abusadores que eu cobri, alguns eram presos preventivamente porque o cara solto corre risco de cometer mais crimes. Foi julgado, mas está preso. No caso do Bruno, ele tinha sido condenado já e estava esperando a sentença. E o que a defesa dele entendeu? Cara, essa prisão essa prisão preventiva é abusiva. Nós estamos questionando isso. E a partir do momento que se conseguissem revogar a prisão preventiva, o Bruno seria solto e aguardaria o julgamento de segunda instância em liberdade, como o Robinho aguardou, como o Daniel Alves está aguardando agora na Espanha. O Robinho é isso mesmo. O Robinho agora mesmo. Só que o Robinho voltou pro Brasil, na Itália. Exato. E até o Robinho continuou jogando. O Robinho aguardou até depois de ter completado o trânsito em julgado um puta tempo, porque teve o trâmite entre países. O Robinho, quando já estava condenado em segunda instância, ele saiu do país para jogar, porque ele sabia que não corria risco. Jogou na Turquia, né? Sim, jogou na Turquia. Ele sabia que não tinha risco de ser preso. Então a defesa do Bruno partia desse princípio, cara, eles tinham boas chances de conseguir. Porque, cara, de fato, tava preso, prisão preventiva há 4 anos, dependendo do juiz, o cara fala, isso aqui é abusivo mesmo, deixa ele aguardar em liberdade. E aí, eles ainda usavam o contrato assinado com o clube como um argumento jurídico, falando, ele tem emprego já garantido quando sair, ele tem uma ocupação, então tem um fundamento. Então, cara, e só na matéria, só na apuração, que eu fui descobrir isso, porque na época estava todo mundo atordoado, ele vai voltar e não vai, não fizeram uma apuração profunda sobre isso. E conversando com os advogados do Bruno, os caras falando, a gente... viu? E, cara, eu conversei várias vezes ali, tirando dúvidas, e os caras viram, vocês estão... E eu falei, cara, o Bruno não falaria com a gente? Porque eu queria saber dele, né? Por que ele quer voltar a jogar? Aí o cara falou, cara, vamos ver, eu acho difícil e tal. E aí, cara, eles mediram ali os riscos e eles falaram, cara, uma matéria pode ajudar o Bruno nessa aí de mostrar aqui os argumentos. Eles confiaram ali também que a Placar fazia jornalismo sério. Eles falaram, não, o Bruno vamos conversar com ele. Só que o Bruno não queria dar entrevista, ele estava reticente e demorou muito. E acabou chegando na semana do fechamento, a matéria já estava toda pronta, mas a gente ainda não tinha conseguido falar com o Bruno. E para conversar com um detento, né, um reeducando, como chama no sistema penitenciário, cara, é um trâmite absurdo. Muita burocracia, tem que pedir uma autorização judicial, depois o juiz da vara precisa autorizar, o chefe da penitenciária também precisa dar uma autorização formal, dependendo do caso, precisa ir ao governador. Então, e aí quase que a entrevista não acontece, porque chegaram a tentar... como o Bruno é um preso ali de muito destaque social, talvez a gente tenha de subir isso. Enrolou, cara, a gente, não vamos conseguir... No dia do fechamento da entrevista, a gente conseguiu as autorizações e fomos para BH fazer entrevista com o Bruno, na verdade, em Contagem, né, que ficava o presídio. E a dificuldade, uma cadeia, cara, é um ambiente muito intimidador ali. Hostil, né? Nossa, hostil. E eu pensando, cara, eu preciso ali... O que eu queria da minha parte como repórter? Saber se o Bruno se sentia confortável com isso, cara. Ele foi condenado por um feminicídio, um crime bárbaro, tudo bem voltar a jogar futebol, mas, se ele tivesse ali muito... ele não tivesse a vontade, ele não ia falar, e ele não queria dar entrevista. E a gente chegou, e até os advogados meio que forçaram a barra para ele dar entrevista, a gente chegou na sala e ele me cumprimentou o fotógrafo, e ele falou, cara, eu não vou dar entrevista. Não vou dar, eu não quero falar, isso aí só vai me prejudicar, a imprensa não sei o quê. E aí, cara, é uma opção sua aí. A gente já veio aqui, a gente veio de São Paulo, mas se você não quiser falar, eu entendo, tal. E a gente começou a conversar, e aí eu falei com ele, e até tem uma coisa curiosa, cara, eu joguei no mesmo time que você,
que lá na Várzea, em BH, tem um time chamado Santa Cruz, e eu joguei no Santa Cruz, eu era uma categoria mais nova que o Bruno. O Bruno é 8'4", eu sou 8'5", e o Bruno era visto como um super talento do clube. Vocês se viam? Chegou a ver? Eu não lembro do Bruno, mas sempre comentavam sobre, o goleiro do 8'4", o Bruninho, porra, pega pra caralho. E eu conhecia de nome do Santa Cruz e sabia que ele tinha feito base, tinha jogado lá quando mais jovem. E no Santa Cruz, o Bruno tinha fama ali de ser um cara problema também, ele era um cara, sempre criava... Desde jovem ele já tinha fama. Então, na época da base do Galo, ele era um cara visto como indisciplinado. E, cara, aí você vai estudar, né? Entender o perfil. Pô, o Bruno também foi um cara que não teve ali suporte paterno. Ele foi criado pela avó. Então, cresceu também com essa revolta. E aí, conversando sobre isso com ele, ele falou, pô, você jogou lá também, eu conheço o Claudinho, que era o presidente do clube. Então, começamos a conversar. Ele falou, pô, cara, beleza, vamos, então, pô, a gente jogou no mesmo lugar, você não vai fazer sacanagem comigo? Eu falei, cara... Pegou confiança em você. Não é, a ideia não vamos fazer sacanagem com você, eu quero mostrar por que você quer voltar a jogar. E aí ele deu entrevista falando lá, explicando os motivos, e o que mais me chocou na entrevista foi... Porque o que eu esperava? Cara, pô, se em algum momento ele vai se emocionar falando de... Ele tá preso há 4 anos, né, pô... Na visão dele ali, pô, eu injustiçado, preso por algo que eu não fiz, segundo o que ele argumentou, pô, ele vai ali negar e falar que não é bem assim. Cara, a frieza absoluta do Bruno, falando sobre Elisa. E eu perguntei, você se arrepende de alguma coisa? E ele falou, cara, meu único arrependimento é que eu fui omisso. Aí eu falei, como assim omisso? Não, eu sabia o que podia acontecer com ela ali e eu fui omisso. E, cara, ele falou assim, na lata, na boa, e, cara, não esboçou. Sabe quando a expressão da pessoa não muda? Ele fala ali, sério, te olhando no olho. Nossa. E essa frieza me chocou muito. E sabendo dos detalhes do crime, pô, sabendo que o cara era acusado como mandante, ele trancou. Pô, eu só errei por ter sido omisso. Cara, omisso num assassinato que terminou da forma brutal como terminou, poxa, se isso tivesse acontecido comigo, eu jamais me perdoaria. Então, e eu fiquei, cara... porque ali... parecia uma frieza de um serial killer ali. Porque ali o que se consta, pra galera que não se lembra, que ele alega... Depois ele até... Ele foi condenado como mandante do assassinato. Exatamente, só que ele diz que, na verdade, ele não mandou. Que na verdade ele falou, não sei se era dar um apavoro, alguma coisa nesse sentido, os caras... O Macarrão tinha falado que ia dar um susto, alguma coisa, e ele depois tem até aquele relato dele que ele fala, o que vocês fizeram? Não acredito que vocês fizeram isso com ela, não tinha necessidade disso, aquela coisa toda. Cara, mas ainda assim, você lidar com essa questão, com a culpa moral de ter sido omisso no assassinato de uma pessoa... Falar dessa forma. Pô, isso aí deveria ser um fardo... A pessoa que virou mãe do filho dele, né? E, cara, carregava um filho. Real, me chocou essa frieza dele. Deus. E aí, eu falei, cara, de alguma maneira... E é isso, não fiz a matéria pra sacanear, e a gente mostrou ali que o Bruno... Os argumentos, e a gente publicou entrevista... Além da reportagem, a gente publicou quase na íntegra a entrevista dele, falando ali o porquê ele queria voltar a jogar. E quando sai a matéria, o Bruno na capa, e a gente foi muito criticado, principalmente grupos feministas ali mandaram cartas para a revista, muito indignadas com o fato do Bruno ter sido a capa da Placar. Mas, cara, é isso. Não foi uma capa que surgiu simplesmente... estamos entrevistando o Bruno, e o argumento de quem criticou era: vocês colocaram o Bruno num espaço que geralmente é dedicado a um ídolo, a uma figura que é querida no futebol. Ser capa da Placar é um posto honra, de prestígio. Né? E vocês colocaram o Bruno nesse pedestal. E, cara, na Placar, muitas vezes, o Ricardinho já foi capa da Placar como o jogador mais odiado do Brasil. Então não tava... Não é tipo a GQ, tá ligado? Então... Não é a Men's Health. Exato. É tipo a Veja, mano. Às vezes vai lá o Lula com o ladrão, assim, entendeu? Exato. Então, muitas vezes o cara é capa, mas a matéria é super crítica a ele. E além disso, tinha um fundamento jornalístico por trás que era explicar esse caso. E, cara, foi...
de verdade, foi uma das melhores matérias que eu fiz. Porque, cara, ouvi todos os lados, matéria, especialistas ali explicando a chance do Bruno voltar a jogar. No fundo, cara, foi uma matéria profunda sobre até crítica ao sistema judiciário brasileiro, pô, a incapacidade, né, de ser célere da justiça. E teve esse fato jornalístico, o Bruno voltar a jogar e na capa o Bruno está com o uniforme de presidiário, ele não está vestindo a camisa do clube que ele ia jogar. Sim. E talvez ali uma coisa que eu mudaria na capa é que a gente acabou saindo ali, Bruno condenado pela morte de Elisa Samúdio. Poderia ter sido o assassinato de Elisa Samúdio, sabe? Pequenos detalhes que podem dar o tom do que era a matéria. Mas ainda assim, cara, qualquer editor que tivesse uma exclusiva com o Bruno e explicando, cara, do começo ao fim esse caso e quais eram as chances de jogar, daria isso na capa, porque era muito relevante. Claro. Era, ainda mais na placar. Pô, o Bruno era um personagem do esporte. Então eu compreendi na época essa revolta também, porque para quem não acompanha, não é do meio, pode bater dessa forma. Então a gente também soube aceitar essa crítica. Mas, ao mesmo tempo, é uma matéria que eu me orgulho de ter feito e não ter endeusado. E acabou, a matéria repercutiu, essa entrevista com o Bruno rodou bastante. E, no fim das contas, eu acho que foi ruim para ele nesse pleito. Sim. E o juiz acabou não concedendo. Ele nunca conseguiu jogar pelo time. Ele nunca conseguiu jogar mais, né? Todos os clubes que ele ia, ele sofria. Também perdia os clubes, ameaçava perder patrocínio. Aí eu lembro de uma discussão feminina. Se deu assim, a partir do momento que ele estiver livre, já tiver cumprido todas as suas... seu tempo na cadeia, sua condenação, ele for uma pessoa livre. Eu lembro que teve uma discussão, se eu não me engano não, certeza, foi o Rica Perrone dizendo, a esquerda não diz que é a favor da ressocialização do preso, etc e tal, e aí o cara arruma um time, o cara sabe fazer é jogar futebol, ele não é... O cara nunca fez outra coisa na vida. O cara vai jogar futebol e aí há um cancelamento com relação ao clube que eventualmente o contratou. E aí fica como? Não é a favor da ressocialização? A ressocialização também é dar livre espaço para o cara trabalhar. Eu tenho uma visão um pouco diferente. A gente pode até conversar, mas eu queria saber a sua. Cara, então, eu sou 100% favorável à ressocialização e é isso, não acredito em pena de morte. E mesmo tendo cobrido casos pesados, né, como abuso sexual, estupro de criança, eu vejo que existe um caminho que deve ser punitivo, a pessoa tem de cumprir sua pena, podemos até discutir se as penas são brandas ou não, acho que aí tem discussão, mas o ponto no caso do Bruno, o que eu sempre questionei foi o oportunismo. Primeiro, o Bruno ficou mais de 4... Na época que ele assinou esse primeiro contrato. Uhum. Ele estava parado há mais de 4 anos. Fazia ali... Até a gente perguntou na época da entrevista como era a rotina dele. Ele falou, eu faço alguns exercícios aqui. Eu até consegui que o juiz autorizasse a trazer uma bola para eu fazer meus treinamentos. Mas eu tenho 1 hora só de banho de sol para fazer. Não estou em forma. Né? Bruno ficou sem jogar esse período todo. Como um time da 2ª divisão quer contratar o Bruno, um jogador que está em inatividade. Cara, é só pra aparecer, pra ganhar mídia. Isso é muito sórdido. Porra, pra caralho. Isso o Boa Esporte. Boa chegou a jogar a 2ª divisão, querendo contratar o Bruno. Porra, é pra... E os caras admitiam isso, os dirigentes. É pra a mídia pro clube. E aí vem, não, mas nós acreditamos na segunda chance ao ser humano. E aí eu perguntei pro dirigente do Boa, tá bom, quantos... ressocializandos você tem aí fazendo trabalho social no clube? Quantos presidiários? Porque a pessoa quando tá no regime semiaberto, por exemplo, ganha o direito de trabalhar e tem instituições que acolhem essas pessoas, porque o cara que é preso por um crime comum, ele é marginalizado, ninguém quer contratar um cara que foi condenado ainda mais por assassinato. E aí... não contrato ninguém. Pô, se você só tá fazendo isso com o Bruno, é pra aparecer, é pra ganhar mídia com um caso de assassinato. Aí isso... Mas Brelha, ainda que esse clube fizesse um puta trabalho de ressocialização e ainda que ele não estivesse a fim de capitalizando em cima disso, ele realmente acreditasse no Bruno. Eu tenho uma visão que talvez é até... Bom... Rodolfo, ninguém nunca vai concordar 100% com aquilo que a gente fala, mas eu tenho uma visão que é o seguinte, quando você coloca o cara ali... Tá o posto de ídolo, né? Porque assim, uma coisa é você ressocializar a pessoa ao trabalho. Uhum.
Outra coisa é um trabalho específico como um jogador de futebol Que é exemplo. que serve de exemplo, É. que serve... Muitas vezes, as punições antidoping são feitas para o cara servir de exemplo, porque tá burlando uma questão do esporte. Existe o exemplo sempre. Esse negócio do fair play, o que é que falam? É exemplo. É o exemplo, tá? Até nos critérios da própria bola de ouro. Você alçar um cara a um status de ídolo, de repente eu fico imaginando, o cara faz uma puta de uma partida, faz 2 milagres lá e tem o nome dele gritado num estádio. O nome de um cara que matou uma mulher, sabe assim, numa torcida que deveria também ter torcedoras femininas. Mas é isso, Cara, mas então é isso, eu Rodolfo. não consigo, isso não consigo, então. me desce bem, cara. Imagina, se um clube tivesse aqui no Brasil uma política de ressocialização de presos. Aham. Se envolve isso. Esse clube, naturalmente, tem responsabilidade social. Um clube com responsabilidade social, sério, jamais contrataria o Bruno, de primeira, segunda divisão. E eu entendo, se fosse algo ali, poxa, o clube ali da última divisão do Rio de Janeiro, que é o domicílio ali do Bruno, talvez onde os familiares moram, se dispôs a... Pô, ele vai trabalhar por um salário mínimo aqui, porque é o que sobrou para ele, sem... Ok, tá, beleza, é a profissão do cara, mas não era isso que o Bruno estava buscando. O Bruno queria voltar para jogar como profissional como se nada tivesse acontecido. Sim. E os clubes que o contratavam queriam capitalizar em cima de um feminicídio. Então isso é sórdido, isso de fato não dá para ser aceito. Então, pô, o Flamengo, por exemplo, o Bruno cumpriu a pena, nós vamos contratá-lo. Cara, nunca isso aconteceria, porque sabe que há uma recriminação social ao que o Bruno É a mesma fez. coisa o Robinho cumprir a pena e o Santos contratar ele para ser assistente técnico ou para ser técnico das categorias de base na molecada pedalar. Exato. E, cara, antes do Bruno, eu tinha entrevistado o Fabinho Fontes, que jogou no Corinthians, foi uma grande revelação de copinha do Corinthians, e ele tinha sido preso por um caso de abuso sexual. E aí eu fui entrevistar na cadeia e não sei o que, ele falou, cara, eu tô preso aqui e eu tento conseguir trabalho e não tô conseguindo nem de faxineiro. E até aqui é difícil, porque as pessoas repudiam o crime que ele fez. Então, no caso do Bruno... o Fabinho não era famoso, né? Exato. O Fabinho não era famoso. Essa era a diferença. Então, porque um cara que tá preso, ele sabe da dificuldade. Quando ele cumpre a pena, tudo certinho lá... Saiu, cara, é uma dificuldade. Mundo fechado. E há até programas sociais para ajudar a recolocar. Mas no caso do Bruno, era puro oportunismo e também, aliás, nesse caso, insensatez. Corrigir uma coisa aqui, eu falei o Chimbinha. É o Champinha, cara. O Chimbinha da banda Cali. A galera tá me tirando. Condenou o Condenei o guitarrista do... Porra. O máximo que ele fez foi terminar com a Joelma, pô. Perdão, Chimbinha.